Bom dia, graça e paz. Eu vou lançar a minha rede ao mar. Aleluia. Eu quero almas. Aleluia. Bom dia, graça e paz. Como é que você está? Hoje, querido, nós vamos lançar a nossa rede ao mar, juntamente com Pedro. Amém? Glória a Deus por isso, o Senhor é bom. E esse louvor me lembra uma passagem, né? Jesus já havia morrido, ressuscitado, já havia se manifestado a muitas pessoas, a grupo de pessoas. E agora, ele vai se manifestar outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. É tão impressionante que quando Pedro nega ao Senhor, ele o faz por 3 vezes. E aqui nessa passagem de João 21, o Senhor pergunta pela 3ª vez a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Como se fosse testificando que por 3 vezes ele negara ao Mestre, e agora o Senhor pergunta para ele por 3 vezes: você me ama? Até que na 3ª vez a pergunta o constrange, a ponto dele dizer: Senhor, tu me conheces, tu sabes quem eu sou, né? E aí, quando o Senhor havia já ressuscitado, e ele havia aparecido aos discípulos, mas eu creio que Pedro ainda não tinha entendido que o Senhor o havia perdoado. E aí, o que Pedro faz? Ele quer voltar ao velho homem. Ele quer voltar a pescar. E é isso que ele faz. Ele estava ali perto de Dídimo, de Natanael. E aí ele diz assim: eu vou voltar a pescar. E esses discípulos dizem: nós vamos contigo, Pedro. E eles foram. E eles passaram a noite inteira pescando. E não pescaram nada. Aí, do nada, um homem aparece na praia e grita de lá: lancem a rede do lado direito do barco de vocês e vocês pescarão. É uma cena familiar, né? João reconhece o dono daquela voz. Foram 3 anos andando com o mestre, sendo ministrado. Provavelmente, quando ele ouviu aquela voz, ele se lembrou do Sermão do Monte. E quantas outras vezes que o Senhor os havia discipulado? Não há dúvida que era Jesus. Jesus estava ali. E Pedro, fazendo jus à sua personalidade, não pensou 2 vezes antes de pular na água e ir apressadamente até a praia. Os demais ficaram no barco, puxando a rede cheia de peixe, que quase não conseguiam tirar. Mas Pedro correu ao encontro do mestre. Dessa vez não sobre as águas, mas andando.
até a voz daquele que ele reconheceu como pastor dele. Na praia, eles veem que o café da manhã já está pronto. Eles tinham trabalhado a noite inteira e o mestre já havia ali assado peixe para que eles pudessem tomar o café da manhã. Sem grande discurso ou sermão, o Senhor demonstra com um gesto prático que há perdão para aquele discípulo que o abandonou na hora mais difícil. É um bom exemplo para nós. Aprender a perdoar sem alarde, demonstrando apenas o amor pelo próximo. E ao nascer do dia, Pedro é desafiado, então, a rever o seu compromisso com Jesus. Aí, numa espécie de reencenação do que aconteceu ao pé da fogueira, na noite em que Jesus fora preso, o Senhor confronta Pedro por 3 vezes com a questão essencial: você me conhece? Você me ama? Para Pedro, é a oportunidade de passar a limpo a ocasião em que ele negara o Senhor por 3 vezes. Agora, era a oportunidade de Pedro se redimir, pedir perdão. Perdão, Senhor, pela minha fraqueza, perdão pela minha covardia, perdão pelo meu medo. Deus nos dá oportunidades de nos redimir, de nos perdoar, para nos achegarmos a Ele. A cada um de nós, Deus dá a chance de reconhecer nossa falta de amor, de submissão a Ele, e começar a seguir de verdade. Pela 3ª vez, quando o Senhor pergunta, Pedro entende que do Senhor não dá para esconder nada. Mas o fato do Senhor ter ido atrás dele para dizer: Pedro, eu te perdoei, filho, e te dou a oportunidade de me seguir novamente, de andar comigo. Sabe? Para quem ama Jesus, o caminho, Jesus é o caminho da reconciliação com Deus. E esse caminho, ele está sempre aberto. Por mais que nós falhemos, por mais que nós pequemos, por mais que nós nos acovardemos, o caminho da reconciliação com Deus está sempre aberto. Independente do tamanho do pecado, independente do tamanho da falha, o Senhor está sempre com os braços abertos para te receber novamente como filho. Bom dia, bom dia. Eu vou lançar minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor, e Ele pede alma.